hoje, pela graça do Senhor, encerraremos o primeiro capítulo. Atos, capítulo 1, verso 12, diz assim: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Acéldama, isso é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então, tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Até aí. Certamente esse não está entre aqueles textos que você costuma receber no aplicativo do celular, não é? Também não está entre aqueles que as pessoas costumam puxar naquelas caixinhas que parecem caixinhas de promessa, não é? Já imaginou você, meia-noite, você fala: vou ler a Bíblia agora, para receber uma palavra de Deus, para eu ir dormir tranquilo, e aí você abre a sua Bíblia aleatoriamente e lê: com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu ao meio e suas vísceras se derramaram. Você fecha: opa, eu acho que eu vou ouvir uma palavra de Deus amanhã, deixa eu dormir, não é? Normalmente a gente não lê essa passagem. Não está entre as passagens mais lidas na Bíblia, mas tem instrução para a nossa vida. É palavra inspirada, é palavra de Deus, e tem algo importante para a nossa vida aqui nestes versos também. Eu quero falar nessa noite sobre a postura daqueles que servem a Jesus, aqueles que querem seguir a Jesus. Na última mensagem que nós abordamos, acho que há 2 semanas, semana anterior foi o presbítero Samir, nós encerramos dizendo que nós devemos trabalhar na certeza de que, assim como Jesus subiu aos céus, Ele voltará. Lembram-se dessa passagem que nós estudamos aqui? Jesus estava subindo, e os discípulos, ao olhar para Ele, e então aparecem 2 homens, possivelmente 2 anjos, e dizem: olha, por que vocês estão olhando para o céu? Aquele mesmo, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. E encerramos dizendo: devemos trabalhar para o Senhor com dedicação, tendo a certeza de que, assim como ele subiu, ele há de voltar. E não nos compete saber quando Jesus vai voltar, não nos compete saber e fazer cálculos, contas, para saber exatamente quando Cristo há de vir. Porém, nos compete aguardar com esperança, trabalhando com afinco, na dependência do Senhor e do seu Espírito, aguardando até que de fato Ele volte. E
Jesus esteve com os seus discípulos, o início do capítulo 1 relata, ele esteve por um período de 40 dias depois da sua ressurreição com os seus discípulos. E nesses 40 dias, Jesus deu orientações muito claras para eles. Jesus disse o que eles deveriam fazer, onde eles deveriam aguardar e o que aconteceria com eles. E aí nós vemos, a partir do versículo 12, que nós acabamos de ler, ele registra qual foi a reação dos discípulos depois das ordens, das palavras de Jesus a eles antes de subir aos céus. Jesus disse a eles que eles deveriam voltar para Jerusalém. E o texto começa, o texto que nós iniciamos lendo, exatamente assim. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto dali. Ficava a uma distância de cerca de 1 quilômetro dali. Então, eles voltam para Jerusalém, estão exatamente em Jerusalém. Verso 13 agora nos conta. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Foram para o lugar onde eles costumavam ir. Alguns estudiosos argumentam que possivelmente seja o cenáculo, um lugar onde os discípulos costumavam se reunir. Era uma sala no andar superior. Qual era o objetivo de uma sala assim? Para que não fossem incomodados. No andar térreo facilmente haveria barulho, ruídos, e atrapalhava para o objetivo que eles estavam ali reunidos, que era oração. Queriam se concentrar em oração, aguardando a promessa. Lembrem-se, Jesus tinha dito, aguardem lá. Não disse quanto tempo demoraria. Nós sabemos, porque temos as escrituras aqui, que foram 10 dias. Depois de 40 dias com eles, 10 dias depois acontece então o Pentecostes. Então eles aguardaram neste local, possivelmente no cenáculo ou uma outra sala no andar superior de um salão, aguardaram ali em oração, diz o texto. E nesse texto, nós temos alguns grupos de pessoas que aparecem aqui logo nestes versículos iniciais, a partir do verso 13. Podemos classificar em 4 grupos as pessoas que aparecem aqui. Nós temos primeiro os 11 apóstolos. Ora, mas não são 12? Opa, deixa eu refrescar a memória. O que aconteceu é que um deles já havia cometido suicídio, que era Judas. Portanto, nós temos aqui 11. E o texto vai mostrar que se dá a escolha de um sucessor para ele, que é Matias. Então, nós temos os 11 apóstolos aqui reunidos. Nós temos um segundo grupo. Nós temos o grupo das mulheres aqui. Mulheres que costumavam acompanhar Jesus, que seguiam Jesus durante o seu ministério. Se a gente lê o Evangelho de Lucas, capítulo 8, o próprio Lucas que registra aqui em Atos, ele registra um pouco antes, lá no capítulo 8 do Evangelho, que algumas mulheres costumavam seguir Jesus. Entre elas estava Maria Madalena, entre elas estava Joana, Susana e muitas outras mulheres. Então, este segundo grupo que Lucas registra aqui era o grupo das mulheres. Ele incluiu Maria, mas o senhor não falou de Maria? Sim, porque eu coloco ela no terceiro grupo. O terceiro grupo era da família de Jesus, a família biológica de Jesus, a sua mãe e os seus irmãos. E aí é importante a gente fazer um esclarecimento nesse ponto, é que a última vez que nós vamos ver Maria sendo citada na Bíblia. Ela não vai aparecer mais em nenhum outro lugar nas Escrituras. Essa é a última passagem, cronologicamente falando, que ela vai aparecer. Nós não vamos ver ela sendo citada nas cartas, por exemplo. Não aparece. Outra coisa importante da gente falar aqui, até porque nós sabemos que existem muitas religiões que defendem que Maria tinha uma certa autoridade, um certo poder sobre Jesus. E nós sabemos que isso não é verdade. As Escrituras não indicam que Maria tivesse qualquer prevalência, qualquer poder sobre Jesus. Portanto, aquela historinha de pede à mãe que o filho faz, não existe, não tem nas Escrituras isso. Então, Maria não tinha autoridade sobre Jesus.
Pelo contrário, ele tinha autoridade sobre ela, bem como sobre os demais discípulos, as mulheres que o seguiam e sobre os apóstolos também. E outra coisa importante é que fala daqui da família de Jesus, dos seus irmãos. Sabemos que depois de ter Jesus, Maria teve uma vida normal, ela coabitou com José e teve filhos. E aqui estão os seus irmãos. Aliás, irmãos estes que inicialmente não criam nele. Mas depois da ressurreição de Jesus, os seus irmãos passaram a acreditar nele, sendo inclusive 2 deles muito importantes e que vão registrar textos sagrados que estão nas Escrituras, Judas e Tiago. Então, Jesus teve irmãos, eu costumo chamar de meio-irmãos, eram irmãos por parte de mãe, evidentemente que não de pai, né? Porque Jesus havia sido gerado pelo Espírito Santo. Pois bem, há ainda um quarto grupo que aparece aqui de pessoas, né? Depois da família biológica de Jesus, das mulheres, dos apóstolos, nós temos o grupo dos discípulos, porque nem todo discípulo era um apóstolo, mas todo apóstolo é também um discípulo de Jesus. Então tinha outras pessoas que acompanhavam Jesus, outros discípulos, cerca de 100 era o número deles, de modo que o total chegava a 120, o texto registra isso para nós. Então nós temos esses 4 grupos aqui, inclusive dentro destes discípulos é que vão sair os 2 indicados para suceder, para ocupar a vaga de Judas. Está claro? Então estes versos aqui do 13, o verso 13 e 14, nos mostra estes 4 grupos de pessoas. O verso 15 nos conta que naqueles dias, então, levantou-se ali um grupo de cerca de 120 pessoas. 120 pessoas era o número necessário, considerado pelo judeu, para se formar uma comunidade religiosa. Agora nós tínhamos ali uma comunidade identificada, eram aqueles chamados de cristãos. Mais adiante eles vão ser chamados, em Antioquia, de cristãos. Eles falavam do Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Pois bem, o texto vai continuar trazendo mais informações para nós, mas eu quero já de antemão registrar para vocês, irmãos, destacar aqui que há pontos neste texto muito difíceis, pontos que sugerem muitos questionamentos, muitas perguntas podem ser levantadas a respeito das coisas que nós temos aqui, como por exemplo, por que Jesus não escolheu ele mesmo um sucessor para Judas, já que ele permaneceu 40 dias com os seus discípulos, e outras perguntas mais que o texto não nos responde. E a nossa mente é fértil, é pródiga em levantar questionamentos, perguntas, questões que não passam de curiosidade. Nós temos que tomar o cuidado para não divagar com isso, com coisas que não traz nenhum sentido prático. Então, nosso objetivo para essa noite, olhando para esse texto, é procurar explorar o objetivo do texto, a lição principal, o ensino do texto. Muitas vezes, os nossos porquês são respondidos simplesmente porque Deus quis que fosse desta forma. Muitas vezes a gente quer saber a vontade de Deus, quer identificar o que o Senhor quer para a minha vida, fazemos perguntas: Senhor, curso que eu vou fazer? Será que eu aceito esse trabalho? Senhor, será que eu me mudo para o interior? Senhor, será que eu caso ou eu compro uma bicicleta nova? E assim vai, e muitas perguntas, e a gente quer uma resposta específica, e sempre a gente vai encontrar uma resposta objetiva nas Escrituras, mas nós encontramos princípios que devem nortear nossas decisões. Nós temos, além destes princípios, que nos ajudam a buscar uma orientação para o que fazermos, nós temos também a assistência do Espírito Santo trabalhando em nós e nos direcionando, nos dando paz em nossas decisões. Meus irmãos, o fato é que quando nós questionamos é porque nós queremos servir a Cristo. Nós queremos servir a Cristo e queremos servir da maneira correta. Portanto, qual deve ser a nossa postura? A nossa mensagem de hoje busca nos auxiliar nesse sentido. Qual a postura daqueles que servem a Cristo? Nós identificamos nestes discípulos qual era a postura daqueles que serviam a Cristo. Isso nos ajuda
a responder a nossa questão: qual deve ser a nossa postura? Nós que queremos servir a Cristo, qual deve ser a nossa postura? E a primeira postura que nós observamos aqui, naqueles que serviam a Jesus, era a dedicação na oração e na comunhão. Essa é a primeira coisa que nós observamos. Eles estavam aguardando, conforme Jesus havia dito, em oração, juntos ali em comunhão. E essa espera não era uma espera ociosa, como quem? Vamos aguardar, uma hora vai acontecer, e ociosamente aguardando. Não, era uma espera perseverante em oração. Eles estavam unidos em oração. O texto registra isso para nós. Se você observar no verso 14, todos eles se reuniam sempre em oração. Estavam reunidos ali, aguardando em oração. Verso 21 também: portanto é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo este tempo. Eles estavam sempre juntos, eles tinham comunhão, e eles estavam em oração. Como disse, não era uma espera ociosa. Quando a gente vai para o capítulo 2, a gente vê que essa era a maneira de viver destes discípulos, desses que seguiam a Cristo. Eles perseveravam na oração, perseveravam na comunhão, no partir do pão, perseveravam no templo, estavam sempre juntos, tinham tudo em comum. Era esse o jeito de viver deles. Aliás, se nós formos observar bem, em cada um dos capítulos de Atos, praticamente nós temos uma oração. Nós temos eles orando. Ou seja, a oração fazia parte da vida daqueles que seguiam a Cristo. Oração é essencial. Meus irmãos, tem crente que acha que é muito forte e que não precisa do outro irmão. Eu não preciso daquele irmão porque é um pecador e eu não preciso dele. E se acha forte e não precisa, e eu não preciso me juntar, e aí se isola. Engano. É um engano. Nós não somos mais fortes isolados. Nós somos mais fortes quando estamos juntos, unidos. Unidos nós somos mais fortes e não desunidos. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Somos seres relacionais, inclusive espelhando o próprio Criador. Nós falamos hoje pela manhã, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, se relacionam perfeitamente. E nós somos formados para também se relacionar, e não para viver sozinho, mas na companhia dos irmãos. Facilmente, irmãos, a falta de comunhão produz fraqueza e produz doenças, e não só espirituais, mas até mesmo doenças físicas. Já parou para perceber quantas pessoas hoje sofrem de ansiedade? Quantas pessoas estão sofrendo hoje com depressão? Quantas pessoas não sofrem de doenças emocionais hoje? Eu creio que há casos em que há necessidade de uma intervenção médica, mas eu creio que há muitos casos, talvez a maior parte deles, que as pessoas estão sofrendo porque não observaram essa postura tão necessária para aqueles que querem servir a Cristo. Não observam a comunhão, não oram, ou se oram, oram pouco, não comungam, não buscam a companhia dos irmãos, acham que o melhor lugar é o conforto de suas casas. Eu sei que é confortável, que precisa ser, mas não é o melhor lugar. Na companhia dos irmãos, isso é essencial. Orar, perseverar, comungar, estar junto. É assim que viviam aqueles que queriam e serviam a Cristo. Mas não é só isso. A gente está vivendo uma época em que algumas facilidades vão, quando mal utilizadas, nos atrapalhando. Também comentamos isso hoje pela manhã com os casais aqui. A internet. A internet trouxe muitos benefícios para nós, mas também trouxe alguns prejuízos para nós. A internet também contribui para o adoecimento de alguns. Ela pode encurtar distâncias, mas ela também pode afastar pessoas. Quer ver um exemplo? Antigamente nós guardávamos data de aniversário, não é? Dos nossos amigos,
guardávamos data de aniversário dos nossos familiares, parentes, não é? E aí quando chegava no dia do aniversário, muitas vezes a gente ia até eles para dar um abraço, para parabenizar. Hoje, depois de um tempo, telefonávamos. Isso foi aumentando. Hoje, com a internet, com as redes sociais, esses recursos, quando muito, escreve ali algumas palavras, uma frase curta, objetiva, pelo WhatsApp, pelo Facebook, e por aí vai. Ou seja, nós estamos trocando o contato, a relação pessoal, por esses recursos, por estas mídias. E a minha palavra, irmãos, é que estas coisas não podem substituir o contato, a presença, a comunhão, o olho no olho, o abraço caloroso. Não, essas coisas não podem substituir o contato pessoal. Aqueles irmãos sabiam que para servir a Cristo era necessário se dedicar à comunhão e à oração, seja individual, seja coletiva, mas precisava algo mais. Era necessário também, era essencial também, buscar conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra é essencial. Aqueles apóstolos tinham um coração alinhado com a vontade de Deus. Conheciam a palavra de Deus e buscavam acertar. Já disse que é comum a gente se questionar sobre a vontade de Deus, não é? Para a nossa vida. E exatamente para sabermos qual a vontade dEle, que Ele nos deu sua palavra. A palavra de Deus serve justamente para nos ensinar o que Deus fez por nós e o que Ele espera de nós. Tudo isso nós temos registrado nas Escrituras. E nós precisamos examinar as Escrituras. João vai falar, Jesus, aliás, falando no Evangelho de João, porque elas testificam a respeito dEle. As Escrituras nos revelam com a vontade do Pai, e foi para conhecermos que Ele nos deu as Escrituras. Aliás, o salmista por diversas vezes vai falar sobre a importância da palavra, não é? Salmo 119 é dedicado todo ele a exaltar a palavra de Deus. Outros salmos também. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a Tua palavra, Senhor. Aqueles irmãos estavam atentos à palavra de Deus, às Escrituras. Olha só o que é registrado no verso 16. E disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Notaram? Pedro está observando as Escrituras, observando na palavra de Deus o cumprimento daquilo que estava acontecendo. Ele enxerga que aquilo que aconteceu com Judas havia sido predito nas Escrituras. Davi havia falado sobre isso nos Salmos. Ele está citando aqui os Salmos. Salmo 69 é citado aqui, depois o Salmo 109, verso 8 também é citado aqui. Ou seja, irmãos, eles conheciam as Escrituras. Olha agora o verso 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor viveu entre nós. Agora eles enxergam nas Escrituras que era necessário substituto. Era necessário que alguém substituísse Judas. Eles percebem, olhando nas Escrituras, o cumprimento de algo que havia sido dito, profetizado por Davi nos Salmos. Eles conheciam as Escrituras. Que Judas era o traidor e que os deixou. Agora ele precisava ser substituído. Olhando para as Escrituras ainda, eles se recordam do que Jesus disse quando esteve com eles. Jesus disse em Mateus 19, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, eles estavam identificando nestas palavras que era necessário um sucessor para Judas, porque eram 12 os apóstolos, eles se assentariam em 12 tronos, e aqui então faltava alguém, e eles concluem, precisamos escolher alguém e colocar aqui no lugar de Judas. Eles estavam alinhados com o que a palavra de Deus diz.
E eles ainda destacam aqui, se nós continuarmos lendo, verso 21 diz que era necessário escolher um dos homens que estiveram conosco durante o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós nas alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Eles fixam aqui também quais eram os critérios para o sucessor. Qual era o critério para aquele que iria preencher esta vaga deixada por Judas? Qual seria o 12º apóstolo? E aqui os critérios são 2, ou seja, o primeiro critério, aquele que viria a suceder Judas, era alguém que presenciou o ministério de Jesus Cristo, ou seja, que foi treinado por Jesus desde o seu batismo até a sua ascensão, a sua subida ao céu. O segundo critério que deixa claro no texto é alguém que fosse testemunha da ressurreição de Cristo. Então estes eram os 2 critérios. E por conta disso, eles então avaliaram dentre os muitos que ali estavam e escolheram 2 pessoas, não é? O verso 22 diz: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Estes homens, segundo eles, estavam alinhados com a vontade de Deus. E o verso 24 também diz: depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. E assim, Matias foi acrescentado aos 11 apóstolos. Bom, primeiro pode parecer estranho, né, irmãos, o método da escolha da liderança naquela época. Mas naqueles dias esse era o padrão. Quando a gente olha em Provérbios, por exemplo, 16:33, está escrito: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Essa era a visão deles, de que eles deveriam orar pedindo a Deus. Eles indicaram alguns nomes, deveriam orar pedindo a direção do Senhor, lançaram sortes. Nós não temos os detalhes como é que era esse lançar sortes. Alguns registros históricos dizem que eles usavam uma caixa de madeira, onde eles chacoalhavam essa caixa até que a pedra ou aquilo que indicava um dos nomes caísse, então esse era o escolhido. Não sabemos. O ponto é que lançaram sorte e o escolhido foi Matias. E Matias, então, vai suceder. O que nós precisamos saber, irmãos, é que depois da descida do Espírito Santo, que ocorre, daqui a pouquinho a gente vai estudar isso em Atos 2, depois disso, nós não temos nenhum registro mais deste método sendo utilizado. Aliás, os pais da igreja, historiadores, homens que escreveram nos primeiros séculos da história da igreja, não registram nenhuma vez a utilização deste método de escolha do lançar sortes. Isso era mais comum no Antigo Testamento até aqui. Inclusive no Novo Testamento nós temos, salvo melhor juízo, 2 vezes em que isso acontece, quando nas vestes de Jesus e agora aqui. Talvez, se muito, mais uma vez. Mas depois disso, depois da descida do Espírito Santo, nenhuma vez mais você vai ver isso acontecendo. Ou seja, com a presença do Espírito continuamente vida do crente, ele não precisa mais disso. Tendo as Escrituras como nós temos hoje, nós também não precisamos lançar sortes, ainda mais para a escolha da liderança. Faremos isso daqui a algum tempo, daqui a algumas semanas, nós vamos escolher oficiais, 2 presbíteros, 2 diáconos, e nós sabemos pelas Escrituras que eles são escolhidos por Deus, confirmados pela igreja quando de suas indicações, e mais uma vez chancelados ali quando da eleição na igreja. Então, meus irmãos, esse é um ponto em que a igreja não imita esse método de escolha na sua liderança. Isso ficou restrito até esta época, foi a última vez que isso foi utilizado. Agora aqui nós vemos um grande contraste na postura de Judas e dos outros discípulos. Aliás, deixa eu comentar mais uma coisa aqui importante que eu vejo dentro deste texto. Nós falamos dos critérios para a escolha de apóstolos, não é?
E hoje, talvez, se você ligar a televisão quando chegar na sua casa, você vai ouvir alguns chamados apóstolos, não é? Eu queria passar rápido por esse tema, mas eu acho que eu não devo. Nós não temos, depois dos 12, depois de Paulo, ninguém mais sendo identificado como apóstolo na história da igreja. Modernamente, de algumas décadas para cá, algumas pessoas se levantaram, se intitulando apóstolos ou apóstolas. Mas nós não temos base bíblica para isso, porque essas pessoas certamente não viveram na época de Jesus. Essas pessoas não aprenderam diretamente de Jesus. E essas pessoas não foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Logo, não tem a credencial para um apóstolo. Então, por que então essas pessoas se intitulam apóstolos? Ora, os motivos são os mais variados. Eu diria que talvez uma insatisfação, um desejo de ser algo mais do que só servo. Eu quero ser só servo, não preciso ser mais do que servo. Mas alguns querem ser arcanjo, apóstolo, semideuses e por aí vai. Talvez seja isso, meus irmãos. Mas nós não temos base bíblica mais para nenhum sucessor, nenhum substituto. Aliás, muito menos o Papa é sucessor de Pedro, tá bom? Bom, seguindo em frente aqui, vamos voltar para o que nós precisamos explorar do texto de importante que Lucas registra para nós. Podemos questionar muitas coisas no texto, muitas perguntas podem surgir sobre por que Matias? Você não ouve falar mais em Matias depois? Por que não Paulo? Por que não Barnabé? Por que não Timóteo? Eu não sei, eu também não sei por que não, mas o que eu sei é que registra para nós que Matias foi o escolhido por Deus. E uma coisa eu sei, que todos eles, seja Paulo, seja Timóteo, seja Barnabé, seja Lucas, seja qualquer um deles, todos eles respeitaram a escolha. E eu não vejo nenhum deles pleiteando para si a 12ª cadeira. Nenhum. Todos eles respeitaram a escolha. Isso está claro no texto. O que ficou bem claro e precisa ficar claro para nós é que aqueles homens tinham o coração alinhado com a vontade de Deus. Eles conheciam as Escrituras, eles registraram o que Jesus falou, eles obedeceram, eles viveram em comunhão, eles oraram buscando a direção do Senhor, eles usaram sabedoria, mas eles agiram na dependência do Senhor. E aqui nós temos o último ponto. Para servir a Cristo, é imprescindível obedecer. Eu preciso orar, comungar, ter comunhão. Eu preciso, além disso, também obedecer ao Senhor. Aliás, eu preciso buscar conhecimento da palavra do Senhor, mas eu preciso obedecer essa palavra. A postura daqueles que seguiam a Jesus, que serviam a Jesus, era obediência. E aqui nós vemos o contraste, então, que eu estava falando agora há pouco, de Judas e dos outros discípulos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Judas esteve no meio dos 12. O texto registra para nós que ele foi contado como um dos 12. Nós sabemos que Judas era o tesoureiro do grupo. Ele ocupava uma função de responsabilidade, de importância, até porque eles eram pobres e Judas ficava com a carteira. Ele era alguém importante nesse grupo, tinha uma responsabilidade. Nós sabemos que eles partiram em algumas missões, e Judas esteve entre eles. Certamente Judas fez algumas coisas boas com os demais, mas Judas foi quem traiu Jesus. Judas foi quem cometeu o suicídio. Judas era um desobediente. No verso 16, Pedro diz assim: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Veja, ele compreende que o que Judas fez estava prescrito nas Escrituras, Davi havia profetizado a respeito disso, e o texto diz, era necessário que se cumprisse. Deixa eu esclarecer.
Isso não significa que, porque era necessário que se cumprisse, então Judas tinha que fazer de qualquer jeito, e coitado dele, ele não tinha culpa pelo que fez, porque tinha que se cumprir as Escrituras, ora, então ele era um inocente, ele não foi culpado, porque era a vontade de Deus, e tinha que se cumprir o que as Escrituras registraram. É isso? Não, não é isso. Embora é registrado que tinha que se cumprir as Escrituras, ele não era um inocente, ele era um desobediente. A traição não era responsabilidade de Deus, era responsabilidade de Judas. E Judas traiu porque ele era desobediente. Judas teria sido um instrumento de Deus para fazer isso? Entendo que não, irmãos. Judas não merece absolvição como sendo um instrumento de Deus. Judas foi desobediente mesmo. Aliás, vamos pensar, se nós fôssemos defender esse ponto de vista de coitado de Judas, o que ele fez foi porque estava escrito e, ora, ele deveria ser inocentado. Será que nós poderíamos nos justificar assim, dizendo, ora, o que eu fiz de errado é justificado porque contribuiu para o bem? Já imaginou, Saulo? Eu sou uma tribulação na tua vida, e aí eu vou dizer assim, olha, eu devo continuar sendo assim um tribuloso, porque esse meu jeito de ser ruim está contribuindo para o seu crescimento, está sendo uma bênção na tua vida, está te fazendo crescer espiritualmente. Será que isso se justifica diante de Deus? É óbvio que não. É óbvio que não. Não é porque eu sou um problema na vida do que eu vou continuar sendo assim e achando que isso está excusável diante de Deus, porque está contribuindo para o crescimento dele. É óbvio que não. E o verso 17 diz ainda para nós, ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Ou seja, Judas foi contado como um dos 12 apóstolos, mas ele não era de fato um dos 12. Por quê? Quando a gente lê em João 13, texto que nós lemos durante a nossa liturgia, é dito que Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse, nem todos estão limpos, fazendo referência a quem? A Judas. Ou seja, os 12 aqui, nem todos estão limpos, nem todos estão purificados, nem todos haviam sido purificados. Por quê? Judas era a exceção. Portanto, ele era contado, diz o texto, como um dos 12, mas ele efetivamente não era um dos 12, ou seja, ele estava presente ali com os 12, mas o seu coração não estava em Cristo. O seu coração talvez estivesse na bolsa, estivesse em qualquer outro lugar, mas o seu coração não estava em Cristo. O que isso nos alerta? Que alerta este texto nos traz? Eu posso muito bem estar aqui. Eu posso muito bem estar no hall de membros da igreja. Talvez há muitos anos até. Mas eu posso estar com meu coração bem longe de Cristo. Bem longe. Eu posso não desejar servi-lo de verdade, mas apenas ser contado como um dos. Eu creio que esse não é o seu desejo, de ser apenas contado como um dos. Você quer ter o seu coração em Cristo? Eu creio sim. Eu não creio que você quer ser identificado com o padrão de Judas, mas com o padrão dos outros discípulos. Verso 18. Com a recompensa que recebeu do seu pecado, Judas comprou um campo. E caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Acéldama. Isso é, campo de sangue. Talvez você esteja pensando, pastor, mas em Mateus registra de outro jeito. Mateus traz outras informações. Mateus fala que logo que ele cometeu, logo depois da traição, ele se encheu de remorso, foi lá para as autoridades religiosas, arremessou as 30 moedas de prata, eles não receberam, e ele saiu dali e se enforcou. Sim?
E aí Lucas registra de outro jeito, dá outros detalhes. Não há contradição entre eles, irmãos. Ambos são autores inspirados por Deus, foram usados por Deus para registrar as Escrituras e trazer até nós. Acontece que é como se fossem dois narrando o mesmo fato. Um contando para judeus, outro falando para gentios. Um destaca alguma coisa que o outro não destaca. Ora, como é que Judas caiu e rompeu-se ali as suas entranhas? É possível que a corda em que ele se enforca, se rompa, ou o galho se quebre e ele caia naquele campo e perfure, batendo em alguma coisa pontiaguda. A história, alguns historiadores registram isso, essa possibilidade. Lucas não registra esse detalhe. Agora, como é que ele comprou? Se Mateus disse que ele foi e se enforcou, não deu tempo para ele comprar com esse dinheiro. Ora, o dinheiro de Judas era considerado para o judeu um dinheiro sujo, um dinheiro maldito, e eles não poderiam pegar aquele dinheiro para eles e nem botar de volta no cofre. Então o que eles fazem com aquilo? Eles compram aquele próprio terreno onde Judas comete o seu suicídio, e aquele terreno vai ser utilizado como um cemitério para estrangeiros. Isso está registrado na história. Então, o dinheiro era de Judas. Ao comprarem, eles estão comprando com o dinheiro de Judas. Portanto, quando Lucas diz que ele comprou, é porque o dinheiro era dele. Não há nenhuma contradição entre o texto bíblico. Acontece é que nós estamos vendo detalhes e questões por ângulos distintos. Agora, olhando para o verso 20. Por que, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Agora observe, irmãos, o que Pedro vai dizer no verso 18: com a recompensa que recebeu pelo seu pecado. Ou seja, o que Judas fez era pecado. Não tem desculpa, não tem defesa para Judas. O que ele fez foi pecado, maldade do seu próprio coração. Poderíamos elencar muitos motivos, e quando vamos estudar as razões, muitas especulações são: por que Judas fez isso com Jesus? Ora, ele que andou com Jesus durante tanto tempo, viu Jesus fazendo tantas coisas, por que ele teria feito isso? Será que só por 30 moedas? As especulações são muitas. Porque ele era o único que não era da Galileia? Ele era de fora, era de outra região, e ele se sentia excluído? Sei lá, o texto não registra. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, quando me converti, essa parte você pode cortar, tá, Halley? Mas, logo no princípio da conversão, eu lembro de uma história de um pastor que deu oportunidade para um irmãozinho cantar na igreja, e o irmãozinho tinha acabado de se converter. E ele deu a oportunidade para o irmão vir cantar um louvor na frente. O irmão era meio caipira, né? E aí o irmão deu ali um D maior. Essa nota vocês conhecem, né? Desafinado maior, e começou a cantar: cabra safado, Judas traiu Jesus porque ele era um cabra safado. De fato, eu acho que essa é a melhor explicação. Por que é que Judas traiu Jesus? De fato, ele era um cabra safado. Fazer isso com Jesus não tem explicação. Não é só porque tinha que se cumprir as Escrituras, mas Judas era mau, havia maldade no seu coração. O diabo encheu o seu coração, ele foi instrumento nas mãos do diabo. É óbvio que acaba cumprindo os decretos de Deus, os planos de Deus, mas Judas agiu mal, e Pedro diz: o que ele fez é pecado. Ele tinha uma postura que ia contra a vontade de Deus. Ele não estava preocupado, Samir, com a vontade de Deus. Ele tinha seus planos, e ele queria realizá-los. Ele não se importava qual era o plano de Deus. Ele tinha os seus, e ia levá-los até o fim. Aí eu pergunto: quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Não estamos preocupados em nos alinharmos à vontade de Deus. Tomamos decisões sem pensar: será que isso é importante para o reino? Isso é importante para mim, justifica. Ora, se é importante para mim, é o que interessa. Quantas vezes a gente não age assim? Quantas vezes a gente não pensa: bom, isso é bom, vale a pena fazer isso, então justifica-se fazer isso. Quantas vezes a gente não pensa assim: eu tenho o direito de ser feliz, Deus quer que eu seja feliz, e aí eu vou fazer isso, sem se importar com o que a Bíblia diz.
estamos agindo igual Judas, não é diferente. Agora observe como era bem diferente a postura dos discípulos. A postura dos discípulos foi diferente da de Judas. O verso 4 está antes, diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Ao ouvirem esta ordem de Jesus, o que eles fizeram? Eles poderiam ter dito: mas Senhor, está perigoso lá. Senhor, olha o que eles fizeram contigo, nós vamos ser o próximo. Eles poderiam arranjar um monte de desculpa e falar: não, Senhor, não é boa ideia ir para lá não. Mas o que eles fizeram, irmãos? Eles saíram dali e voltaram para Jerusalém. Eles não questionaram dizendo: Senhor, em Jerusalém agora é seguro, vamos sair dali, vamos cair fora. Não, eles não fizeram isso. O Senhor disse para eles: fiquem em Jerusalém. Seguiram a orientação. O verso 12, foi o primeiro versículo que lemos, diz que eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras. Eles obedeceram à vontade do Senhor. Poderiam ter dado um monte de considerações, mas não. Jesus disse: fiquem em Jerusalém. E eles permaneceram em obediência ao Senhor. Meus irmãos, neste texto nós aprendemos como é a postura daqueles que servem a Jesus. Também vimos aqui o contraste entre Judas e a postura dos demais apóstolos. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a sua vida hoje? Eu digo, avalie se você não tem cometido o mesmo erro de Judas. O mesmo erro de tentar adaptar Deus às suas próprias intenções, aos seus propósitos. Ah, Senhor, seja feita a tua vontade, contanto que não seja assim. Avalie se você não está tentando fazer com que Deus se amolde ao seu padrão. Ele não vai se amoldar aos nossos padrões. É nós que temos que mudar. Deus não muda. Nós sim. E nós precisamos mudar. Nós precisamos nos alinhar à vontade dEle. Talvez você possa pensar: mas, pastor, eu nem conheço a palavra. Então como é que eu vou ser um desobediente? Você precisa buscar conhecer a palavra. Porque aquele que quer seguir a Cristo e quer servi-lo, precisa conhecer sua palavra. E talvez a postura de eu não conheço ou de indiferença em relação à palavra não é menos culpada, não é menos pecadora, é igualmente pecado. O desconhecer, o desprezar conhecer, a falta de conhecimento é igualmente nociva, é igualmente pecado. O desprezo pela palavra de Deus é como se fosse aquele filho que fala para o pai: eu não quero saber o que o senhor vai falar, e põe o fone de ouvido na orelha e esquece. É a mesma coisa. Dizer que eu não conheço, eu não tenho problema com isso porque eu não sei o que é, então, não, eu não posso agir assim. Esse desprezo em relação ao conhecimento da palavra é igualmente desobediência. A desobediência se dá também pela omissão, se dá também pela indiferença para com a palavra. Quando você não busca saber o que Deus pensa, quando você não busca ler, estudar, meditar nas Escrituras, naturalmente, os seus ouvidos se abrem para a televisão, se abrem para o que dizem os jornais, se abrem para o que diz a internet, as mídias por aí, para o que dizem os seus amigos, talvez ímpios. E aí a gente precisa lembrar aquele salmo que nós lemos agora há pouco, não é? Salmo 1: feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se senta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor. Se nós formos indiferentes ao que a palavra de Deus fala, nós vamos colher o fruto disso. E esse fruto não é nada bom. Lê o fim do Salmo. Qual é o fim? Qual é o caminho dos ímpios? Ao que leva. Meus irmãos,
há também o perigo aqui de pensarmos em fazer as coisas com a finalidade correta, imaginando que seja correta, mas da forma errada. Eu posso querer ajudar as pessoas, mas com o dinheiro do Saulo. E aí não dá certo. Digamos que nessa época de eleição, não é? A nossa igreja quer construir um templo, e aí chega aquele prefeito simpático à igreja e diz assim: eu quero contribuir com a obra de Deus, passa amanhã lá na prefeitura que eu vou mandar alguns caminhões de materiais para você. Está certo isso? Desviando material da prefeitura para ajudar na obra de Deus. Deus precisa disso? Esse é o jeito do homem, mas não é a maneira de Deus agir. Ou seja, a ideia é boa, não é? Contribuir com a obra de Deus, mas desse jeito não. Desse jeito não. Nós vimos um exemplo disso com Saul. Viram lá o texto? Não. Separamos ali os melhores dos animais dos amalequitas para sacrificar ao nosso Deus. Deus se agradou? Porque Deus não queria esse sacrifício, Deus queria obediência. Deus disse: é para matar todos. Nós temos outro exemplo de Davi, quando carregando a arca, está lá o Uzá e o companheiro dele, a arca tomba para cair, porque eles estavam carregando em carros de bois, e aí eles botam a mão, são fulminados. Por quê? Porque estavam agindo em desobediência. A arca não era para ser conduzida num carro de boi, era para ser conduzida por pessoas específicas, com varas, da maneira específica. A ideia de Davi foi brilhante, arranjou 2 bois lá, 2018, modelo 2019, zerinho, bala, mas não era assim que era para carregar a arca. Era no braço. Eram pessoas específicas, da forma como Deus mandou. Não adianta querer fazer as coisas do seu jeito, quando Deus já disse o jeito que tem que ser feito. Ele prefere obediência antes de sacrifício. Bom, aprendemos tudo isso. Palavra de Deus. Agora, qual é a sua postura? Você está querendo fazer com que Deus se adapte aos seus planos? Ou você está querendo descobrir na palavra de Deus o padrão dele? Não tente mudar Deus. Ele não vai mudar. Somos nós que temos que mudar de direção em observância à palavra dele. Amém?